Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Preparatório Enem de Biologia. E hoje a gente vai resolver algumas questões sobre microbiologia com um foco maior em bactérias. Aqui é a professora Lorena com vocês, ok? Então vamos lá. Então como vai ser a dinâmica da aula, né? Eu vou ler as questões com vocês e aí a gente vai fazer algumas pontuações, relembrar alguns conceitos e resolver as questões. Então a primeira questão, ela ocorreu, né? Ela foi trazida no Enem em 2022 e ela aborda a temática de antimicrobianos, que é uma temática muito cobrada no Enem. É corriqueiro que caia no Enem esse assunto. Então vamos lá. Então os antimicrobianos são substâncias naturais ou sintéticas que têm a capacidade de matar ou inibir o crescimento de micro-organismos. Aqui eu já quero fazer algumas pontuações. Então, pessoal, é importante que você saiba que os antimicrobianos naturais são aqueles que são produzidos por outros seres vivos. Então, existem inúmeros fungos, bactérias e até animais que produzem substâncias que podem atuar inibindo o crescimento de micro-organismos ou matando micro-organismos. Já os antimicrobianos sintéticos são aqueles produzidos pelo ser humano em laboratório, tá? Uma outra coisa interessante é que alguns antimicrobianos, eles podem matar micro-organismos, enquanto outros apenas inibem o crescimento. Como é que eu vou reconhecer um antimicrobiano que mata micro-organismos? O sufixo utilizado na nomenclatura de antimicrobianos que matam micro-organismos é o sufixo cida. Então, se eu falar assim, olha, é um bactericida, então eu estou dizendo, mata bactéria. É um fungicida, mata fungos. É um algicida, mata algas. Agora, se eu quiser tratar de um antimicrobiano que apenas inibe o crescimento do micro-organismo, eu vou usar o sufixo estático. Então, eu vou falar que aquele antimicrobiano, por exemplo, ele é bacteriostático. Ele inibe o crescimento do micro-organismo. Ao inibir o crescimento do micro-organismo, eu permito que o meu sistema imunológico atue com mais facilidade. A bactéria ela para de crescer e as minhas células de defesa, agora atuando, elas vão conseguir conter aquela infecção. Ok? E aí continua assim a questão. A tabela apresenta uma lista de antimicrobianos hipotéticos, bem como suas ações e efeitos sobre o metabolismo microbiano. Então, antimicrobiano 1, o mecanismo de ação é unir-se aos ribossomos, impedindo assim a síntese proteica. Lembrando que os ribossomos são estruturas celulares que atuam na síntese proteica. Eles permitem a síntese proteica. Então, se o antimicrobiano atua especificamente nos ribossomos, paralisa a síntese proteica. O antimicrobiano 2, ele atua unindo-se a microtúbulos. Microtúbulos são filamentos proteicos que compõem o citoesqueleto das células eucariontes. Então, quais são as funções, né, dos microtúbulos? Dentre as funções, ele atua na formação do fuso mitótico, por exemplo, na divisão celular. Então, ao unir-se aos microtúbulos, o que vai acontecer? A segregação das cromátides irmãs na divisão celular não vai ocorrer. Consequentemente, a célula não se divide e inibe o crescimento microbiano. 3. O antimicrobiano 3, ele se une a fosfolipídios, que são os principais constituintes da membrana plasmática. Ao se unir aos fosfolipídios, ele vai atuar de alguma forma na permeabilidade seletiva daquela membrana. Vai causar danos severos às células por conta disso, podendo levar inclusive à ruptura celular. O antimicrobiano 4, ele vai interferir na síntese de timina. A timina, lembrando, é uma das bases nitrogenadas que formam o nosso DNA. O nosso DNA ele é formado por adenina, timina, citosina e guanina, o famoso ATCG, né? Então, quando eu interfiro na síntese de timina, eu vou inibir, consequentemente, a síntese de DNA daquele micro-organismo. Já a uracila, que é o alvo de ação do antimicrobiano 5, ela está presente apenas no RNA, então ela é uma base nitrogenada presente no RNA. Diferente do DNA, o RNA não possui timina, ele possui uracila. Então as 4 bases nitrogenadas do RNA seriam adenina, uracila, citosina e guanina. Se eu interfiro na síntese de uracila, eu impeço a síntese de RNA. E aí a pergunta é, qual dos antimicrobianos deve ser utilizado para curar uma infecção causada por um fungo sem afetar as bactérias da microbiota normal? Primeira coisa importante, galera, é a gente lembrar que nós temos no nosso organismo várias bactérias coexistindo com a gente. E, por exemplo, no nosso intestino, nós temos muitas bactérias que compõem a nossa microbiota intestinal. E essas bactérias, elas são extremamente importantes para nós,
Por quê? Porque elas produzem vitaminas, porque elas competem com espaço e nutriente, com micro-organismos causadores de doença. Então, elas são bactérias benéficas. Então, é interessante que quando nós precisarmos usar algum antimicrobiano por conta de uma infecção, é interessante que a gente não abale a nossa microbiota, que aquele antimicrobiano não cause dano à nossa microbiota, uma vez que a nossa microbiota ela é muito benéfica para a gente, ok? Se eu quero curar uma infecção fúngica, então eu preciso observar o que o fungo tem e a bactéria não tem, né? Se eu não quero atuar nas bactérias da minha microbiota e quero atuar especificamente contra o fungo causador da infecção, eu preciso atuar em alguma substância, por exemplo, né, ou em alguma via metabólica que apenas o fungo tenha. E ao fazer isso, eu vou ter uma toxicidade, a minha droga, né, vai ter uma toxicidade seletiva para o fungo, ok? Então, qual seria a minha opção melhor de antimicrobianos dentre os 5 apresentados na questão? Então, vamos lembrar algumas coisas. Primeiro, a primeira coisa importante é lembrar que quando a gente classifica as nossas células, né, os nossos seres vivos quanto à estrutura celular, a gente pode classificá-los como sendo procariontes ou eucariontes. Procariontes, etimologicamente falando, a palavra significaria o quê? Pró é antes, cário é núcleo. Então, são seres que surgiram antes da existência do núcleo celular. São seres que não possuem núcleo, ou seja, o material genético deles não está envolto por uma membrana nuclear, também chamada de carioteca. O material genético está disperso no citoplasma. Isso é um ser procarionte. Exemplo de procariontes: bactérias e arqueias. Já os eucariontes, a palavra eucarionte, etimologicamente falando, ela significa ser com núcleo verdadeiro, já que o prefixo eu significa verdadeiro. Quem seriam os eucariontes? Seriam os fungos, os animais, os vegetais, os protozoários, dentre outros. Qualquer ser vivo que não seja bactéria ou arqueia é classificado como eucarionte. E aí, qual é a diferença então? Que os eucariontes, eles possuem um material genético delimitado por uma membrana. Então, existe de fato um núcleo verdadeiro. Existe uma membrana nuclear ou carioteca que envolve o material genético desses organismos. Então, basicamente é isso, olha. Essa célula procarionte, ela é uma célula bem mais simples do que a célula eucarionte, então, a procarionte não possui núcleo delimitado por membrana, o material genético está disperso no citoplasma. O que eu tenho basicamente? É uma célula envolta por uma membrana plasmática. No citoplasma eu vou encontrar material genético, vou encontrar ribossomos. Por quê? Porque os ribossomos são fundamentais para a síntese de proteína. E as proteínas, elas são macromoléculas que estão relacionadas a inúmeras funções celulares. Por exemplo, enzimas normalmente são proteínas, né? A estrutura celular, de uma forma geral, ela é baseada numa estrutura proteica. Então, proteína é fundamental para qualquer célula. E aí é importante lembrar, gente, que para produzir proteínas, o DNA ele vai ser transcrito em RNA, que posteriormente será traduzido em proteínas. Então, é também de se esperar a existência de RNA em todos os tipos celulares, ok? Já as células eucariontes, elas sim, olha, possuem o núcleo envolto por uma membrana, que é chamada de membrana nuclear ou carioteca. O material genético está no interior do núcleo. E no citoplasma dessas células eu vou encontrar inúmeras organelas membranosas, ausentes nas células procariontes. Essas organelas membranosas, elas desempenham várias funções. Ou seja, as células eucariontes, elas são bem mais complexas, tá? Resumidamente, o que elas possuem em comum? Ambas possuem membrana plasmática, uma vez que a membrana plasmática é fundamental para delimitar o ambiente intracelular da célula. Ambas possuem material genético, né, DNA, cromossomos. A diferença é que o material genético das células eucariontes encontra-se dentro de um núcleo delimitado por membrana, enquanto que nas procariontes esse material genético está disperso no citoplasma. Ambas possuem também RNA, já que o RNA ele é uma molécula intermediária entre o DNA e a proteína, né? E ambas possuem ribossomos. Ribossomos são estruturas celulares que são responsáveis pela síntese proteica.
Novamente, a célula eucarionte ela é uma célula muito mais complexa, com uma grande quantidade de organelas membranosas, como, por exemplo, mitocôndrias, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, dentre outras. Já as células procariontes, elas não possuem essa complexidade, elas não possuem essas organelas membranosas. Bom, então voltando à nossa questão, se eu quero que a droga, que o antimicrobiano, atue especificamente no fungo, que é um eucarionte, eu preciso que essa droga atue numa estrutura que está presente unicamente em eucariontes e não está presente em bactérias, ou seja, em procariontes, né? Como nós vimos, ambos possuem ribossomos, ambos possuem membrana plasmática, ambos possuem DNA e RNA. Então, o que sobra são os microtúbulos. De fato, as bactérias não possuem citoesqueleto, então elas não possuem microtúbulos, ok? Só para lembrar, galera, então o citoesqueleto ele é um conjunto de proteínas filamentosas presentes exclusivamente em células eucariontes. Bactérias e arqueias não possuem citoesqueleto. Eu tenho várias proteínas filamentosas formadoras do citoesqueleto, como, por exemplo, os microtúbulos, os filamentos intermediários e os microfilamentos de actina. Qual é a função desse citoesqueleto? Olha, como o nome diz, ele é como se fosse um esqueleto celular. Então, ele vai dar sustentação para a célula eucarionte e ele também vai conferir um formato específico para a célula. Eles também estão envolvidos no transporte intracelular de vesículas e na formação do fuso mitótico no momento da divisão celular. Tá? No caso de bactérias, por exemplo, o formato celular é mantido pela presença de parede celular. Então, quase a totalidade das bactérias possui parede celular, que vai estar relacionada, então, à sustentação e ao formato das células. Ok? Só um parênteses, uma das opções da questão era a ação daquele antimicrobiano nos ribossomos. Uma coisa que eu gostaria só de deixar claro é que existe sim uma diferença entre os ribossomos de procariontes e eucariontes. Tanto que existem antibióticos, ou seja, drogas que atuam especificamente contra bactérias que têm como alvo ribossomos, tá? Então, os ribossomos de procariontes, eles são menores. As proteínas e as moléculas de RNA que formam os ribossomos de procariontes são diferentes daquelas que formam os ribossomos de eucariontes. Então, é possível fazer uma droga específica contra uma bactéria, por exemplo, atuando na síntese proteica? Se eu conseguir com que ela atue especificamente no que há de diferente entre os ribossomos procariontes e eucariontes. Então, um exemplo de antibióticos, lembrando que antibióticos são drogas que matam ou inibem o crescimento de bactérias especificamente. Então, um exemplo de antibióticos que atuam nos ribossomos de células procariontes seriam tetraciclina, cloranfenicol. São antibióticos, aminoglicosídeos de uma forma geral, são antibióticos muito utilizados na clínica e que têm como mecanismo de ação inibir a síntese proteica, uma vez que conseguem atuar especificamente no ribossomo de procariontes. Claro que naquela questão, o mais óbvio seriam os microtúbulos, já que os microtúbulos eles só existem nos fungos, em comparação às bactérias. Eles não estão presentes nas bactérias de forma alguma, então seria um alvo mais específico, ok? Por isso que aquela é a resposta correta. Bom, segunda questão do dia, do Enem 2011, diz assim: a tecnologia do DNA recombinante tem sido utilizada na produção animal, vegetal e microbiana para a obtenção de substâncias usadas, por exemplo, no processamento de alimentos e na produção de medicamentos. Pessoal, tecnologia do DNA recombinante nada mais é do que a famosa engenharia genética. O que seria isso? Seria, por exemplo, eu querer produzir uma substância humana utilizando uma célula de um micro-organismo. Então, isso é muito feito. O que a gente faz? Vamos pegar o exemplo da insulina. Vamos supor que nós precisamos produzir insulina. Por quê? Porque a insulina é um hormônio fundamental para pessoas com diabetes do tipo 1. Então, eu preciso produzir esse medicamento em laboratório. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar o gene da insulina humana, responsável pela produção da insulina humana, e introduzir esse gene no material genético de uma bactéria. Então, literalmente, eu estou fazendo, um recombinante. Eu estou misturando DNA humano com DNA bacteriano. Aquela célula que recebeu aquele DNA humano, agora, aquela bactéria, que recebeu aquele DNA humano, ela está apta a produzir a insulina, já que ela tem a receita
o gene para produção de insulina, ok? Isso que é a tecnologia do DNA recombinante. Essa bactéria que tem gene humano, ela também é chamada de transgênica. Organismos transgênicos são aqueles que receberam um gene diferente, um gene de uma outra espécie, que nesse caso seria a espécie humana, né? A bactéria, ela tem um gene humano, ok? E aí ele continua assim: as bactérias são os organismos mais comumente utilizados nessa técnica, de fato, porque elas se multiplicam muito rapidamente, tá? Pois apresentam uma série de características propícias para essa tecnologia. Como? E aí ele quer saber qual é o tipo de cromossomo da bactéria, se a bactéria tem um cromossomo linear ou circular, e qual é o tipo de reprodução. Então, a letra A diz que é um cromossomo linear e reprodução por cisparidade. Letra B, cromossomo circular e reprodução assexuada do tipo bipartição. Letra C, cromossomo circular associado com estonas e reprodução via meiose. Letra D, cromossomo circular isolado por uma membrana e a reprodução é assexuada. E letra E, cromossomo linear isolado por membrana e a reprodução assexuada. Gente, de cara, com base nos conhecimentos da questão anterior, a gente já pode descartar a letra D e a letra E. As bactérias, elas são procariontes. Como elas são seres procariontes, elas não possuem membrana nuclear. Então, o cromossomo não está isolado por membrana. Logo, D e E está incorreto. Tá. Como é que é o cromossomo de uma bactéria? O cromossomo das bactérias, ele é circular. Então, as bactérias, com poucas exceções, elas possuem um único cromossomo circular que fica imerso no citoplasma, lembrando que não há a presença de um núcleo. Assim, vamos pegar como exemplo uma bactéria muito comum que é chamada de Escherichia coli. Escherichia coli, ela possui um único cromossomo circular de 1,6 milímetros dentro de uma célula bacteriana que tem cerca de 2 micrômetros. Como isso é possível? Isso é possível porque o cromossomo bacteriano, ele é enovelado, ele é enrolado várias vezes. Só que, diferente das eucariontes, as bactérias, elas não possuem estonas. Elas não possuem proteínas chamadas estonas que atuam nesse enovelamento e na formação dos cromossomos de eucariontes. Tá? Então, o enovelamento dos cromossomos nos seres procariontes é independente das estonas. Procariontes não possuem estonas. Especificamente bactérias, tá? Não possuem estonas. Algumas arqueias possuem, tá? Mais correto seria, então, bactérias não possuem estonas, porque algumas arqueias produzem, o que não é o caso. A gente está falando de bactérias. Bom, só por curiosidade, embora as bactérias elas tenham comumente um único cromossomo circular, pode existir, tá? Várias moléculas extracromossomais chamadas de plasmídios. Então, as bactérias, elas possuem comumente pequenas moléculas circulares extracromossomais de DNA chamadas de plasmídios, ou seja, não fazem parte do cromossomo e não são consideradas cromossomos. Por que elas não são consideradas cromossomos? Primeiro, porque elas possuem, os plasmídios, essas moléculas, elas possuem uma replicação autônoma. Então, o plasmídio ele pode se duplicar independentemente da duplicação celular, diferente dos cromossomos. Os cromossomos eles são duplicados quando a célula vai se duplicar. Quando a célula vai se duplicar, ela faz uma cópia do seu cromossomo e aí ela se divide. Os plasmídios não, eles se replicam de forma autônoma, independente dentro da célula. Tá? Uma outra coisa relevante, sobre os plasmídios é que eles não possuem genes, eles não codificam, eles não têm a informação de genes que são essenciais para o crescimento e para o metabolismo celular. Os genes presentes nos plasmídios são genes que conferem uma vantagem adaptativa às células, como, por exemplo, genes que conferem resistência a antibióticos, ou genes que aumentam a virulência daquele micro-organismo, caso nós estejamos falando de uma bactéria patogênica, tá? Mas que a perda do plasmídio, ela não vai inibir o crescimento da bactéria. A bactéria não depende daquele plasmídio para se multiplicar e para sobreviver, entenderam? São apenas genes que conferem vantagens. Ok. Bom, e o tipo de reprodução bacteriano? A bactéria ela tem uma reprodução do tipo assexuada. Se é uma reprodução assexuada, a gente já percebe que gera uma menor variabilidade genética. Então, o tipo de reprodução assexuada bacteriana ele é chamado de fissão binária, ou bipartição, ou cisparidade.
onde a partir de uma célula eu gero duas células filhas geneticamente idênticas. Claro que pode haver ao longo do processo mutações, tá? A mutação ela pode ocorrer em qualquer tipo celular durante a replicação do material genético, mas a variabilidade genética gerada numa reprodução do tipo assexuada é bem menor do que a variabilidade genética quando eu falo de reprodução do tipo sexuada, ok? Então, basicamente, a bactéria ela duplica o material genético e posteriormente se divide em duas células filhas geneticamente semelhantes à célula-mãe. Então, com base nisso, a resposta correta seria a letra B. A bactéria ela possui um cromossomo circular e a reprodução é do tipo assexuada por bipartição. Ok. Por último, a última questão da nossa aula de hoje, ela apareceu no Enem 2007, que trouxe uma tirinha representando a replicação das células bacterianas. Então, está falando do mundo das bactérias, como as bactérias se replicam. Tá? E ela diz assim, são características do tipo de reprodução representado na tirinha, que é a reprodução bacteriana. Letra A, simplicidade. Simplicidade? Sim, de fato. A reprodução bacteriana é uma reprodução dita simples. Permutas de material genético e variabilidade genética? Não, isso é característica de reprodução do tipo sexuada. E a reprodução bacteriana é assexuada. B. Rapidez, simplicidade e semelhança genética? Perfeito. A reprodução bacteriana ela é rápida. Para vocês terem uma ideia, se a bactéria ela estiver num ambiente adequado, ela pode se multiplicar a cada 20 minutos. Então, a cada 20 minutos, ela gera células filhas. Isso é muito rápido. É simples e gera indivíduos geneticamente semelhantes por conta de ser uma reprodução do tipo assexuada. Pode haver mutações no processo? Pode, mas a variabilidade genética é menor. Então, a letra C já está errada, porque ela fala de variabilidade genética e também ela fala de evolução lenta. Pessoal, a evolução bacteriana é muito rápida, porque ela se multiplica muito rapidamente. Então, por ela se multiplicar muito rapidamente, eu vou ter uma população muito grande, gerada em um curto espaço de tempo, que pode acumular diferenças entre si e evoluir biologicamente falando, porque evolução biológica é mudança, ok? Então, na realidade, a evolução bacteriana ela é muito rápida comparada a outros seres. Letra D, gametogênese, já está errado, né, pessoal? Porque gametogênese é a formação de gametas, e gametas são formados na reprodução do tipo sexuada. Troca de material genético e complexidade? Complexidade também está errado. E a letra E fala de clonagem. Clonagem é você gerar indivíduos geneticamente idênticos, ok? Mas também fala de gemulação e partenogênese, que não vem ao caso, né? Só lembrando, a partenogênese, por exemplo, é quando um indivíduo do sexo feminino, ou seja, a gente não está falando de... A bactéria não tem sexo, né? A bactéria não tem masculino e feminino, tá? Então, é quando, por exemplo, um indivíduo do sexo feminino, ele consegue produzir filhotes sem a necessidade do sexo oposto, do sexo masculino. Aí eu estou falando de partenogênese, beleza? Não é o caso das bactérias. Então é isso, pessoal. Então a nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau.